Vai ligar ou não vai ligar? Se você tá com esse problema, é bom você torcer pra que ligue, tá? É a última tentativa que eu posso dizer pra vocês. Imagina a seguinte situação, você vai lá, compra todas as peças, monta o seu PC e na hora de ligar ele simplesmente não liga. Roda as fãs, acende o RGB, mas não dá vídeo, não funciona, não dá sinal de vida. Começa a rodar alguns códigos estranhos repetitivamente, começa a apitar ali o speakerzinho e você não sabe o que fazer. Já seria complicado o suficiente, mas se você já tivesse montado o seu PC e de repente, depois de algum tempo, ele parasse de dar boot, simplesmente não iniciasse mais, ou se de repente depois de uma atualização, principalmente de um update de BIOS, você simplesmente não conseguisse mais ligar o seu PC se ele ficasse travado. E aí, o que você faz? Qual que é a solução? Pois é, se já seria ruim acontecer isso uma vez, imagine então se acontecesse 2 vezes. E se 2 dos seus PCs simplesmente não ligassem mais. É a situação que a gente tem aqui. Eu tenho 2 placas-mãe idênticas que estão com o mesmo problema, mas em circunstâncias diferentes. E a pergunta é, será que a gente vai conseguir resolver? Será que eu vou conseguir fazer voltar a funcionar essa placa-mãe? Porque simplesmente não dá boot mais. E aí, será que a situação vai ser igual a que aconteceu com você? Vamos tentar encontrar uma solução juntos aqui e ver se a gente consegue, de repente, não tomar um duplo prejuízo e ficar sem 2 PCs importantíssimos aqui. Pois é, galera, a situação é o seguinte, nós temos aqui 2 PCs com a mesma placa-mãe, nós temos uma bancada de testes com uma X570 Aorus Master. Na verdade, a gente estava no meio de um comparativo, né? E a gente notou uma oscilação de performance, né? Então, fizemos uma atualização de BIOS, que é padrão, né? Na verdade, tinha uma atualização disponível para essa placa-mãe. A gente costuma deixar na versão estável, nunca na última versão de BIOS. E depois de fazer essa atualização, simplesmente não subiu mais com o mesmo kit de memória que estava aqui. Então, é claro que a primeira suspeita é em relação a BIOS. Nós já fizemos alguns procedimentos padrões por aqui, como mudar a versão de BIOS, utilizar a BIOS secundária, mas o problema persiste. Então, para agilizar um pouco o processo, eu sei que parece um pouco bizarro falar isso, mas a gente simplesmente arrancou a placa-mãe do outro PC que a gente tem aqui, o Full AMD, inclusive tem vídeo aí no canal da montagem desse setup, ficou sensacional, que é um PC que a gente também utiliza aqui, mas ele estava funcionando normal. E aí a gente simplesmente utilizou, já está estável, está funcionando bonitinho, vamos colocar aqui na bancada para ver se vai dar a mesma diferença de performance. E, bom, deu a mesma diferença de performance. Na verdade, a gente viu uma oscilação muito grande de performance de uma X370 para uma X570, coisa de, sei lá, em alguns jogos chegou a 20 FPS. Algumas coisas estranhas que acontecem em alguns games que normalmente são corrigidas ou pioradas dependendo da atualização de BIOS ou da versão do microcódigo da AMD. Então a gente fez uma atualização para a última versão aqui de BIOS dessas placas-mãe e aí o problema ficou igual. Só que daí a gente voltou para a versão anterior de BIOS e também não funcionou mais aquelas memórias. Então assim, como eu disse, é meio óbvio que o problema parece ser com BIOS, mas você fazendo um downgrade, voltando para a versão anterior, deveria resolver o problema. Não resolveu. A gente já testou aqui algumas configurações, eu vou trazer para vocês alguns resultados, mas eu vou montar a bancada. Eu nem sei qual é qual aqui, eu imagino que essa daqui é da bancada, que ela tá mais surradinha. Não dá para ser a mesma configuração com o 5900X, porque o 5900X está lá na bancada, mas não deve influenciar em nada, tá? Eu vou testar aqui com o Ryzen 5000 também, vou testar com o Ryzen 5600X, pra gente ver como é que fica a questão da compatibilidade, ver se vai funcionar, né? Então vou montar aqui uma configuraçãozinha, eu vou utilizar aqui um Cooler Box, mais do que o suficiente, só não vou ligar o RGB, então se funcionar vai perder um pouco de FPS, mas Cooler Box, memória, vou colocar uma placa de vídeo, uma GTX 1050, só pra gente dar boot. Aqui eu tô utilizando uma fontezinha de 600 watts também, só pra dar boot, e aqui a gente tem alguns kits de memória pra testar. Bom, dito isso, pode ser que o seu problema seja o mesmo que o meu, depois de alguma atualização pode simplesmente não funcionar mais memória,
ou não funcionar alguns clocks específicos. A gente conseguiu dar boot aqui com 3000 MHz single channel, ou seja, depois da atualização parou de funcionar o dual channel. A gente não consegue colocar mais nenhuma configuração dual channel aqui. Eu vi que isso é um problema recorrente em algumas versões de BIOS para algumas fabricantes. Então, apesar de ser duas placas-mãe idênticas da Gigabyte aqui, 2 horas X570 Master, não é um problema específico da Gigabyte. Parece estar relacionado com o microcode da AMD, ou seja, dependendo da versão do AGESA, AGESA, Giz de cera, tem esse pequeno problema de parar de funcionar algumas configurações. Então a dica é, antes de atualizar, procura um pouco algumas opiniões, alguns comentários em fóruns, na internet, em algum lugar, dizendo se para sua placa-mãe não tem nenhum problema relacionado. A dica que eu dou é, atualiza a BIOS? Se for estritamente necessário, sim. Se for uma atualização de segurança, sim. Se tá com algum problema no seu sistema, sim. Se tá com algum problema de instabilidade, a atualização de BIOS diz que vai trazer uma atualização de estabilidade, ou seja, vai trazer uma melhoria para a estabilidade do seu sistema relacionado a algum problema que você está tendo, sim. Se você precisa para suportar um processador que você está comprando, sim. Se for só porque você está com vontade de atualizar, não atualize se a sua BIOS está estável. Então é uma regra que a gente usa aqui para as bancadas. Nossa, mas você não usa a última versão? Não, porque a última versão nem sempre é a mais estável. A gente usa a mais estável para a placa-mãe. Essa daqui era a versão mais estável que a gente tinha até agora, até encontrar essas diferenças de performance em relação a X370 em casos específicos. Então a gente não sabe se é por conta do sistema operacional, porque nós mudamos para o Windows 11. Então a gente simplesmente foi matando pelo mais fácil, que é começar com a atualização de software, de firmware. É muito mais fácil a gente fazer isso, não muda absolutamente nada na configuração da bancada. Mas vamos lá, eu vou montar aqui e a gente volta para ver se vai funcionar ou não, se vai dar boot ou não. Bom, então eu montei o básico aqui, como estava a bancada. A gente está com as mesmas memórias, com processador Ryzen 5000, placa de vídeo normal. Não é exatamente a mesma configuração, mas o problema não era outros componentes, era a questão da memória. Então a gente colocou aqui as mesmas memórias, as Kingston Fury Renegade, que a gente utiliza em 3600 MHz, eu coloquei na mesma configuração, são 4 pentes de memória. Uma dica para você quando você vai instalar, ou mesmo quando você vai testar, coloca na sequência. Por exemplo, se a gente tem aqui os slots que são otimizados para dual channel, que normalmente são os mais distantes do socket, coloca primeiro a memória que está aqui na ponta, aí você pula um slot e coloca outro se você tiver 16 GB, e mesmo que você tenha 2 kits, coloca aqui os pares, né? Coloca as memórias que são par. Então você compra o kit, normalmente mesmo que você compre 4 memórias, vem 2 kits. Pega um kit e coloca nos canais primários, e pega o outro kit e coloca no canal secundário, tá? Eu vou ligar aqui, nessa placa-mãe não precisa de ligar no botão nem dar contato ali, já tem um botão aqui na placa-mãe, vamos ver se vai funcionar ou não. Do jeito que é capaz de, só porque vocês estão aí, funcionar. Então essa placa-mãe aqui, ela tem o debug LED, esses LEDzinhos que você tem ali, que fica mostrando números e letras e códigos, é justamente para você solucionar problemas, tá? Então, se por exemplo começar a repetir ou ficar travado em um código, você vai saber onde é que tá parando. Ela também tem a luz, tem algumas luzes, os LEDzinhos para você fazer ali, né, a solução de problemas. Então ela, por exemplo, aqui ela vai parar na RAM, ou seja, indicando que há algum problema com a memória RAM. E dessa vez, como eu falei para vocês, bootou. Reconheceu que tem um outro CPU instalado. Então, como eu falei para vocês, tem, para solucionar o problema, tem boot, VGA, CPU e DRAM. Aqui ele identificou que tem um processador novo instalado e acabou passando no processo. Isso não estava nem acontecendo com o 5900X. O que também não resolve o nosso problema, né? Porque o trocar de CPU não é exatamente o que vai resolver. Mas vamos dar uma olhada aqui, o que tá na configuração, ver se eu consigo subir, né? Senão a gente vai ter que pegar o 5900X para testar com a 3080. Esse é basicamente aquele problema que você leva o carro pro mecânico e fala, não, o carro tá dando umas falhadas e tal, chega no mecânico e fala, não tá acontecendo nada aqui, jovem, o carro tá funcionando normal. Robson, mas não é o CPU que não suporta? Não, esse CPU aqui inclusive já foi testado na mesma bancada, com a mesma memória, com o mesmo clock de memória e funcionava normalmente. Isso acontece às vezes com alguns kits de simplesmente não ter estabilidade. E se eu fizer um Clear CMOS, limpar aqui, né, a memória da BIOS, não vai resolver? Não vai resolver, porque nesse caso aqui a gente já fez isso quando instalou um novo CPU, ele já deu uma zerada. Falei que não ia ter RGB, no fim teve. Só pela alimentação daqui já tem um RGB. Então caso a gente boot vai dar mais FPS. Visão da comida, visão do micro-ondas, né? Só tem uma forma mais prática de fazer esse release que, pelo amor de Deus, né? Toda hora. Bom, então ele tem aqui, ó, dá esse AB, não é A6 porque não falta um risquinho aqui, e como eu falei pra vocês, tem esse LEDzinho aqui embaixo, que é onde você consegue visualizar, né, qual é a etapa do boot que ele tá funcionando ou travando. Aqui ele parou em boot, ou seja, passou por todas as verificações de DRAM, de VGA e de CPU, mas se a gente reiniciar, você vai ver que ele vai rodar o LEDzinho, então ele passa ali vários códigos que ele tá fazendo as checagens, e ele para aqui. Esse AB, se eu não me engano, é alguma coisa com, tipo, que não deu nenhum problema, ou no boot, passou pelo boot, não é nenhum código de problema, mas ele passa aqui, né? Outra alternativa é você remover alguns pentezinhos aí, tira alguns módulos de memória, deixa com um só e tenta fazer o boot. Pode dar certo ou pode não dar. Nesse caso aqui, deu certo. Provavelmente eu digo porque a gente já fez aqui alguns procedimentos e em alguns casos não dava certo. A vantagem, quando você tem um QFlash, quando você tem ali um Flash BIOS, dá pra você fazer uma atualização utilizando só o pendrive, sem ter nada instalado, você nem precisa do CPU, você pode só
tirar, se não está funcionando a memória, tira tudo, coloca aqui e faz o procedimento conforme o seu fabricante indica. Ah, mas como que é? Nessa placa-mãe é de uma forma, que ela é gigabyte, mas dependendo da fabricante, você muda o procedimento. Se vocês notarem aqui, a gente está com o sistema bootado. Eu estou com 2 módulos de memória instalados, os outros 2 estão aqui. Está reconhecendo que tem 16 GB, mas também não está reconhecendo. Então o sistema reconhece, mas não reconhece, porque o Windows mesmo está dizendo que eu tenho 8 GB de memória, enquanto eu tenho 16 GB instalado. E deveria estar em Dual Channel, mas não está em Dual Channel. Aqui está dizendo que está, mas não está. Então assim, cara, tá muito bizarro, muito bizarro. E o mais interessante é, na versão de BIOS aqui, eu estou numa versão F32. Olhando lá no site da Gigabyte, uma das versões mais antigas que tem suporte a Ryzen 5000. Como eu disse aqui, a gente já teve alguns problemas. Já deu boot somente com a memória 3000 MHz funcionando em 2400, já deu boot só com 4, dependendo da versão, dependendo da atualização, às vezes não dava. Chegou uma hora que não dava boot de jeito nenhum com essas memórias, mesmo com 2 ou com 4 instalados, aí depois só deu boot com 1. Então assim, claramente está relacionado com memória e relacionado a BIOS. O que aconteceu? Bom, aí você vai ter que perguntar para a sua fabricante, porque aparentemente esse não é um problema só com Gigabyte. A gente já procurou aqui, inclusive em outras fabricantes, tá tendo isso com versões mais novas de BIOS. Aqui o problema parece um pouco mais bizarro, porque independente de você mudar a versão de BIOS ou não, isso acontece. E eu vou mostrar para vocês aqui a tentativa de resolver esse problema. A versão mais fácil para resolver esse problema para você não vai ser uma solução, que foi trocar as memórias. A gente trocou pelas memórias mais novas, essas já são Kingston Fury, já não são mais nem HyperX, e resolveu o problema. Funcionou Dual Channel, os 4 módulos de memória com 3600 MHz. Olha que maravilha, é só você trocar a sua memória para atualizar a BIOS. Tá brincando comigo, pegadinho? Novamente, isso oscila. Pelo que eu vi ali em alguns fóruns e tal, oscila muito a solução do problema. Para algumas pessoas resolve de um jeito, para algumas pessoas resolve de outro, para outros não resolve, né? Teve gente que já trocou de placa-mãe, falou, não, desisti e troquei de placa-mãe. Teve gente que falou, troquei as memórias. Teve gente, coloquei uma BIOS mais antiga, funcionou. Tem gente que colocou a BIOS mais antiga que acho que nem tem suporte para Ryzen 5000 e não funcionou. Então vamos tentar entender isso aqui, né? Como eu falei, tá funcionando aqui, ele tá reconhecendo, mas não tá lendo o outro canal, então é como se só estivesse funcionando um canal. Na verdade, esses 2 slots estão funcionando, esses 2 aqui não. Quer dizer, funcionando estão, porque ele aparece no sistema, mas ele não lê. Então vou voltar aqui para a BIOS para a gente ver. Tem só 2, reconhecer o A1 e o A2. O B1 e B2 simplesmente não funciona. E a frequência aqui tá em 2400, também não bate XMP nem a pau. Então o que eu vou tentar? Vou colocar os 4 módulos para vocês verem o que está acontecendo aqui. Bom, eu coloquei aqui os 4 módulos de memória e ela entrou em looping de novo. Então bate aqui, C5, 0D, trava o LED em DRAM e não vai nem a pau. Bom, deu um clear CMOS aqui. E aí como vocês conseguem ver, olha que maravilha. Só reconhece A1 e A2. Os outros canais simplesmente não reconhecem. Está aqui instalado, bonitinho, mas é como se não existisse. Se a gente entrar no sistema operacional, a gente consegue visualizar, né? Vamos tentar entrar aqui. Eu nem vou tentar aplicar o XMP porque é inútil. Ele só está funcionando single channel e o pior, só está funcionando 2 canais. Um canal, aliás, né? Não é nem os 2, está funcionando 2 slots em um canal só. Bom, então novamente aqui a gente tem instalado 16 GB, na verdade, é o que o sistema disse, mas vocês estão vendo aqui que tem 32 GB na verdade, está em 2400 MHz, ok, até aí normal. Aqui no CPU-Z a gente consegue ver especificamente as memórias. Então no slot 1 a gente tem 8 GB, no slot 2 a gente tem 8 GB, no slot 3 a gente tem 8 GB. No slot 4 a gente tem 8 GB. Então é bizarro a esse ponto, né? Como eu falei, nem adianta tentar aplicar XMP que você não vai conseguir. Aqui pelo menos a gente conseguiu dar boot, tem gente que nem consegue dar boot. E eu vou dizer pra você que é meio inexplicável, né? Porque aqui também aconteceu. Às vezes dá boot, às vezes não dá boot, né? Você tira a memória, coloca a memória, tira, coloca em um canal, coloca no outro e funciona. Então aqui especificamente não está funcionando nesses canais. O que eu vou fazer agora? Vou tentar colocar outra memória para ver se resolve o problema. Agora o que ele reconhece? Canal B1 e B2. Mesmo trocando as memórias que funcionavam em outra versão de BIOS. Isso foi só uma atualização de BIOS. Ela está na versão F32, né? Que é uma versão mais antiga. E o que acontece? Na versão mais nova de BIOS ela não dava boot com essas memórias, mas dava boot com essa e fazia ali reconhecer os canais, normalmente pegava o XMP. O que eu vou tentar fazer? Eu vou para a BIOS secundária. Aqui é só a gente bater as 2 chavezinhas para a BIOS secundária. Vocês veem que quando ela dá boot, a gente colocou uma versão de BIOS diferente, ela bate o 0D. É um erro de memória, mas é porque ela não está reconhecendo. Essa memória não estava instalada nessa versão de BIOS, ela não está conseguindo reconhecer, mas ela está treinando, ela está tentando entender o que está acontecendo, tentando bater as configurações. Ela não vai conseguir aplicar provavelmente o XMP na configuração que estava, vai meter ali
um clock bem baixo, 2400 MHz, né? Se isso não acontecer, a gente vai dar um clear CMOS aqui. Uma hora depois... Travou no 0D. Vamos dar um CMOS aqui. O interessante disso tudo é, essa BIOS secundária não foi atualizada. A BIOS secundária que veio com essa placa-mãe, acho que ela está na versão 33, que inclusive é uma versão mais atual do que essa BIOS que a gente atualizou aqui nela, que é a 32. Em tese, não deveria acontecer nenhum problema, porque é a BIOS que já estava aí, né? Por que a BIOS secundária também está interferindo? Dá um clear CMOS aqui, vamos tentar startar para ver. Pode ser só isso também, né? C50D, já é repetitivo o erro. Com uma versão de BIOS diferente, com memórias que funcionavam nesse sistema, né? O que eu vou fazer agora? Tentar atualizar para uma BIOS, na verdade atualizar não, fazer um downgrade de BIOS. Eu vou tentar para uma BIOS mais antiga. Eu vou voltar para a BIOS primária, que funciona, mesmo faltando canais de memória, ver se ela vai botar. Já está mais calmo, vai botar. Tá vendo? Ó, tá reconhecendo só o canal B1 e B2, não me pergunte por quê. Vamos lá, QFlash, então lembrando, a gente está na versão F32, vou fazer um QFlash Update BIOS, tem a opção de você fazer um backup da BIOS também. Então vou escolher o dispositivo aqui, eu tenho várias, né? E ele não vai reconhecer. Se você clicar numa errada, não tem problema, tá? Ele não vai reconhecer a errada. Então, como eu falei, a gente tá na F32, né? Tá vendo aqui? A gente vai descer pra F30. Por que só até a F30? Tem outras BIOS mais antigas. Porque a F30 é a mais antiga que oficialmente, pelo menos no site, dá suporte a Ryzen 5000. As outras, em tese, ainda não tem suporte a Ryzen 5000. Então não faz muito sentido fazer esse update. Na verdade, esse downgrade de BIOS, né? Então vamos torcer pra ver se vai botar, de repente, uma versão mais antiga. Bom, foi feito o downgrade de BIOS, então vamos ver se a gente consegue botar, ver se vai voltar a reconhecer o restante das memórias ali. Uma dica aí, às vezes demora um pouquinho para dar boot, depois que já fez a atualização do sistema da BIOS, depois que já deu o update, ou downgrade no caso aqui, você pode remover o pendrive, que às vezes ele fica esperando para iniciar. F30 versão, mesma coisa, continua não reconhecendo o resto das memórias. Que viagem é essa, velho? E aí, qual que é a justificativa? Do nada, vamos tentar colocar as outras memórias antigas de novo? Vamos tentar colocar de novo. E de novo a gente só tem 16 GB de memória aqui, então não mudou nada, obviamente, nem tentei ativar o XMP, tá aqui os 16 GB. Pois é, slot 1, slot 4, que em tese são opostos, né? Não, slot 3, não, tá aqui também, slot 2, tá aqui também, cada um com 8 GB. Então a memória funciona, quem não funciona aparentemente é a BIOS, ou a placa-mãe, ou o sistema em si. 3 horas depois... E depois de muito sofrer, parece que a gente encontrou uma solução para o problema. Nessa placa-mãe, o problema estava ainda mais grave, não dava boot com nenhuma memória. Bom, aqui vocês estão vendo, testei praticamente tudo que a gente tinha de clock diferente de memória e era 0D, ou seja, ele falava, meu, não reconheço memória. Se você tirasse a memória e desse boot, era a mesma coisa para ele. Testamos com um CPU diferente, testamos tudo que era possível e nessa daqui era ainda pior do que naquela placa-mãe. E o que a gente aparentemente descobriu é que só tem uma solução para o problema, que é você fazer a gravação direto pelo QFlash, ou seja, direto pelo BIOS Flashback ou pela ferramenta que faz sem ter nada instalado no sistema. Não é tão complicado assim, na verdade é o mesmo procedimento, você cria um pendrive para fazer a atualização de BIOS, depois você vai lá e coloca só o arquivo de BIOS que você baixou e renomeia ele para gigabyte.bin, e você coloca aqui, desinstala tudo, tira a CPU, tira a memória, tira tudo, deixa só ligado aqui o conector EPS e o 24 pinos. Coloca o pendrive na porta especificada para isso e clica no botão QFlash, que pode estar aqui atrás ou pode estar em algum lugar na sua placa-mãe, dependendo da versão. Ele vai fazer o procedimento, vai ficar piscando lá o botão, ele vai regravar tudo certinho, depois que ele terminar ele vai desligar o seu PC. Ele liga a fonte, você vai perceber pela fonte que ele liga e desliga a fonte. A hora que ele parar de piscar e terminar, atualizou, aí você pode montar o seu sistema de novo e pra gente aqui resolveu 100% do problema. Naquela placa-mãe a atualização de BIOS resolveu parcialmente o problema. Por quê? Porque naquela placa-mãe a gente só estava conseguindo rodar as Kingston Fury, então só dava para colocar lá as Renegade e botar. Mas se a gente colocasse aqui as HyperX Predator, que estão instaladas aqui no momento, ela não dava boot de jeito nenhum, não reconhecia. O que parece ser? Parece ser um problema na hora de gravar a BIOS. Pode ser especificamente só da Gigabyte ou pode ser de todas as fabricantes. O que aconteceu? Difícil dizer. Mas o que parece ser é isso. Porque aqui resolveu 100% do problema fazendo isso. Parece ser uma gravação de mais baixo nível, ou seja, deve apagar completamente os dados ou fazer uma gravação um pouco mais minuciosa, por assim dizer, já que você não precisa entrar no sistema, na interface para fazer. E depois que você conclui esse procedimento e instala todo, né, o seu
setup, processador, memória, placa de vídeo, ele ainda tem uma parte final, uma adicional que ele fala, estamos concluindo a atualização. Então isso parece ser a solução. Eu vou tirar a prova agora com aquela que ela não está funcionando as memórias mais antigas, as HyperX, está funcionando só as Kingston Fury. E se for essa a solução, pelo menos vai resolver o problema caso você tenha um BIOS flashback. Pelo que eu vi aqui, a maioria dos relatos foi em relação à X570. A grande maioria das X570 já tem uma ferramenta de atualização de BIOS que você não precisa entrar no sistema. Então, mais uma vez, sim, a gente já está aqui há provavelmente umas 3 ou 4 horas testando o problema e tentando algumas soluções. Vamos ver se essa é a solução definitiva. Eu vou montar outra placa-mãe e vamos ver se resolve. Bom, então a gente fez a atualização aqui, eu tentei uma outra coisa que não deu certo, eu tentei atualizar para a mesma versão que já estava aqui, então eu coloquei a 36C, eu acho, aqui e aqui, só que aqui eu fiz via QFlash, aqui eu fiz via interface, e eu tentei fazer a mesma coisa via QFlash, mas como ela já estava com a mesma versão, a gente falou assim, não, vamos fazer com a versão mais atual, vamos ver se ela regrava uma versão atual, porque não resolveu o problema, então vamos torcer para que seja a solução. Não parece ser a solução, não. Na verdade, parece ter piorado um pouco o problema, porque agora não boota de novo com nada. Já vai direto pra 0D. Cara, é completamente de lua. Alquimia total. Parece que vai dar boot agora, pelo som do motor. Já dá pra saber que vai dar boot. E aí você pergunta, tá, Robson, mas você não acabou de tentar botar com essa memória? O que deu errado? Não sei, vamos ver se ele tá reconhecendo todos os canais. Eu populei todos os canais pra ver se a gente ia ter aqui um boot, né? Eu falei, de repente voltou com aquele problema de só tá lendo, né, alguns slots ali, um canal só. Vamos ver se é isso ou se é uma outra coisa que eu fiz aqui. Não, ele tá tentando. Vou pressupor que eu mais ou menos que descobri o problema. E eu fiz uma coisa que não faz sentido, mas pode ser que seja isso. Fui lá, liguei o sistema e dei um clear CMOS. Então tem duas formas de você fazer isso. Na verdade, 3 formas de você fazer isso. Você pode tirar a bateria, deixar um tempinho fora e colocar de volta. Ela vai esquecer tudo, porque fica salvo ali graças àquela bateria, né? Que mantém a memória salva mesmo quando está desligada. Você pode utilizar a chave para dar um contato ali. Tem escrito CMOS, CLR, CMOS ou Clear CMOS, alguma coisa assim. Você vai lá e dá um contatinho. Não tem perigo nenhum, pode fazer isso. Segura ali uns 15, 20 segundinhos, ela já vai apagar, ou se não, você vem aqui nas placas-mãe que tem, que esse é o caso, você segura o Clear CMOS. Quanto tempo? É de graça, né? Você pode segurar o botão, assim, por garantia, quanto der vontade, né? Eu prefiro enrolar um pouco mais do que os 15 segundos, só pra garantir. Precisa tirar da tomada? Não precisa, só desligar o PC. Quando você espera, você pode aproveitar e fazer a reserva da sua camiseta Lock Gamer. Só mandar um e-mail aqui, ainda deve estar disponível. Então vocês viram aqui, ó, zerou. Clear CMOS information, BIOS has been reset. Please reconfigure BIOS setup. Faz sentido? Zero sentido, porque eu acabei de instalar a atualização de BIOS. Pode ser isso, pode ser colocar todos os pentes de memória. A essa altura do campeonato eu já não sei. O fato é, pelo menos está funcionando. Depois que a gente fez a atualização para a mesma versão de BIOS, não estava funcionando, nem com essas memórias mais. Então assim, realmente parece ser um problema de gravação de BIOS. Então alguma coisa com o sistema que faz a gravação quando você realmente entra na interface, parece que está bugando na hora de gravar ou depois que grava. Enfim, não é a minha praia. Quem deveria estar dizendo isso para vocês são os fabricantes. A AMD, a Gigabyte, a Asus, a ASRock, enfim, quem está enfrentando os problemas. A gente está tentando encontrar uma solução para vocês e, como eu falei, a gente perdeu várias horas aqui, várias horas. Obrigado, AMD, obrigado a todas as fabricantes aí. E parece que vai resolver o problema. Vamos esperar botar. Isso aqui é o que você vai encontrar se você utilizar o QFlash. Então, sem o CPU instalado, depois que você instalar o CPU, que der boot, você vai encontrar essa situação aqui. A gente está utilizando as memórias novas aqui, as Fury, as Kingston Fury, não as HyperX antigas. E ele está finalizando aqui. Eu vou ver se depois que terminar vai estar reconhecendo os 2 canais de memória, os 4 slots, os 4 módulos de memória, e se tá funcionando também com as memórias antigas HyperX. 6h30 depois. Vai dar boot. Vamos entrar agora, ver se tá reconhecendo todos. Ou a gente entra no sistema operacional. Pode entrar, PC, eu deixo, você manda, aparentemente. Bom, deu boot, vamos ver aqui. Eu não entrei na BIOS, ele foi direto, então vamos dar uma olhada aqui, gerenciador. 32 GB, tá reconhecendo os 4 módulos, não tentei ligar XMP, vamos entrar lá na BIOS, tentar ativar o XMP aqui. Por isso que eu não consegui entrar na BIOS. Desligado o teclado, entrar onde, né? Clear CMOS information, BIOS has been reset. Tá reconhecendo tudo, óbvio, como a gente já viu no Windows. 3600, eu acho que vai reconhecer numa boa, vai aplicar o XMP numa boa. Deu boot, pegou o XMP. Tá estável ou não, meu querido, aí você já tá pedindo demais, a gente não conseguiu testar isso ainda. Mas provavelmente diferente do que tava antes, né? Que tá reconhecendo tudo bonitinho. Agora, o teste de fogo mesmo para saber se a gente encontrou a solução do problema ou não, é colocar essas memórias que não estavam sendo reconhecidas antes. Essa situação já estava com a BIOS anterior, antes da gente tentar regravar por cima através do QFlash, mas essas memórias não funcionavam. Então vamos ver se a gente resolveu o problema ou não. Agora é o teste de fogo. Agora é hora de você fazer a aposta. Vai ligar ou não vai ligar? Se você tá com esse problema, é bom você torcer para que ligue, tá?
Clear CMOS primeiro, limpa ali com o método que você preferir, seja tirando a bateria, dando contato ou com o botão se tiver na sua placa-mãe. É a última tentativa que eu posso dizer pra vocês. Vai ligar. Me faça passar vergonha. Não me faça passar vergonha. Não vai dar não. Vai ligar. Não, vai ligar. Vai ligar, vai ligar. Nunca duvidei. Ha! Ligou. Agora desligou. Mas vai ligar, vai ligar. Confia, confia. Não, precisa ter autoconfiança. Eu tô confiando em mim. Toma essa, me contrata aí, AMD, Gigabyte, quem mais quiser, me contrata aí. Ligou ou não ligou? XMP agora, vamos ver. Não, agora tem que funcionar 100%. XMP 3600 aqui, vai funcionar. Sabe o que eu vou fazer ainda? Vou pegar o 5900X e vou colocar o 5900X aqui. Vai funcionar exatamente como tem que funcionar com o CPU da bancada. Confia, vai ficar top aqui. Mano. Já subiu. Eu falei, eu nunca duvidei. Nunca duvidei. Esse vídeo faz 5 minutos que a gente tá fazendo isso. De primeiro eu já acertei isso aqui. É mentira! Então assim, se é a solução, como eu disse, vocês estão perguntando pra pessoa errada. Precisa ter autoconfiança. Eu tô confiando em mim. Resolveu o problema? Aparentemente sim, e eu consegui reproduzir 2 vezes em situações um pouco diferentes. Aqui eu tava com uma BIOS mais antiga e eu fiz a atualização pelo QFlash e aí sim resolveu o problema. Consegui botar com as 2 memórias e tal, e enfim, com os 2 modelos de memória. Obrigado, Windows. A gente conversa daqui uns 3 dias. Aqui a gente tava com uma BIOS, com a mesma versão de BIOS que eu atualizei essa, via QFlash, e aqui resolveu via QFlash, que não resolvia antes, como vocês devem ter visto. Aqui não resolveu pelo QFlash atualizando para a mesma versão que tava, ou seja, é meio como ela não conseguisse subscrever a mesma versão, tipo, eu vou apagar? Não, isso aqui é igual, eu não vou apagar não. Então ela meio que não regravou. A dica é, grava com uma versão diferente de BIOS, não grava com a mesma que você já tá ali. Vocês viram antes, não bootava de jeito nenhum com essa memória. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Agora eu que meti a mão aqui, não faça isso. Existem várias soluções, você vai encontrar várias soluções na internet, talvez essa não resolva pra você. Ah, mas você resolveu 2 vezes. Mas talvez não resolva pra você. Pode ser inclusive que eu coloque o 5900X aqui e dê pau. Depois vocês vão ver, se não deu pau vai ter só eu falando agora que não deu pau. Ou se eu não aparecer é porque deu pau. E você pode tentar simplesmente fazer um downgrade de BIOS, pode resolver pra você. Você pode tentar fazer um update de BIOS, resolver pra você, o que é estranho, porque você acabou de fazer um update de BIOS, não deveria. Mas pode ser qualquer uma dessas soluções, ou senão você pode tentar essa daqui, que aparentemente resolveu 2 vezes o mesmo problema. Tá certo, é a mesma placa-mãe, basicamente, mas ela tava apresentando algumas características diferentes no defeito. Agora, pra matar essa porra, vamos botar o 5900X aqui. Legal que no vídeo eu vou lá e encosta ela. Falei pro Robson do passado que ia dar certo, cara. É difícil ter que ficar tentando convencer ele de que eu já sei a solução dos problemas. Já reconheceu, ó, outro processador instalado, legal, Yeezy. Reconheceu todos, XMP. 3600 MHz, Ryzen 9 5900X, última versão de BIOS disponível, resolvido o problema. Parabéns! Tá vendo? Demorou só um dia inteiro de trabalho pra gente resolver. Pouco mais! Foi rapidinho pra vocês. Ah, você acha que demorou muito o vídeo? Dimonk, quanto tempo deu de bruto aí? Quase 2 horas. Pois é, né? Então, se foi difícil pra você, imagina pra nós que tivemos que gravar, editar e testar. Então, o mínimo que eu peço é que você deixe o like aí, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, vira membro do canal, compra uma camiseta, tudo. Deixa aí nos comentários, diga aí se resolveu pra você, se não resolveu, se foi outra solução, o que você fez, se você já viu esse problema, se você, cara, se você é quem resolveu, desvendou qual é o problema, o que está causando esse problema, qual é a causa do problema, deixa aí nos comentários e compartilhe aí com os coleguinhas também quais foram as outras soluções. De repente isso não resolve, mas o que você deixou no comentário resolve. E se de repente no futuro as fabricantes resolveram isso de outra forma, trouxeram uma atualização, trouxeram um hotfix, alguma coisa, deixa aí nos comentários também. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou! E até a próxima.